Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de gestão de riscos e inteligência artificial. Microfones e câmeras vão estar desligados para evitar interrupções nas apresentações, mas a gente encoraja fortemente que você encaminhe perguntas e comentários no chat que a gente vai responder no final. Para quem quiser, essa live também vai ser gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube. É isso, até daqui a pouco. Muito obrigada pela presença de todos, uma boa live. Muito bom dia, pessoal. Meu nome é Alexandre Lira e agradecemos a presença dos aqui presentes. Também agradeço a presença dos demais apresentadores que vão compor essa live sobre esse tema tão importante, sobre a gestão de riscos em inteligência artificial. Agradeço a presença do Dr. Fernando Burgui, que logo após minha fala vai nos prestigiar com um tema sobre proteção de dados pessoais usados na inteligência artificial. Também nosso parceiro, Dr. Gilberto Martins, esses dois parceiros no âmbito jurídico, que vai nos presentear também com informações de regulamentação internacional. E logo depois entra o Alberto Bastos falando sobre a ISO 23894, sobre gestão de risco em IA. E finalizamos, então, com o Fernando Neri falando sobre os impactos da inteligência artificial na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Falando em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente hoje, uma fala ontem do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dizendo que hoje, daqui a pouco, às 11 horas, vai ser colocado em votação o projeto de lei 2338/2023, que é da autoria dele, inclusive, votação na comissão e depois, logo depois, votação em plenário. E se vocês puderem entrar no site do Senado para entender mais esse texto, é importante para cada um de nós. É curioso que, se você ler o texto inicial, tem 68 menções à palavra risco. Logicamente que esse projeto de lei é mais amplo, não fala somente de risco, mas você vê o tamanho da importância sobre esse tema nesse projeto de lei, que tem lá, recebeu 200 emendas e mais de 40 acatadas integralmente ou parcialmente. Além disso, um movimento importante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, num documento chamado Radar Tecnológico. O terceiro tema do documento Radar Tecnológico é sobre IA generativa e como os sistemas de IA têm como uma das características fundamentais a necessidade de grandes volumes de dados, até para o seu treinamento. Então, essa característica afeta diretamente o tratamento de dados pessoais, dos princípios até que regem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aumentando a probabilidade que esses dados pessoais sejam tratados sem as devidas salvaguardas, por exemplo. Então, a gente vai abranger esses diversos temas tecnológicos, jurídicos, de segurança da informação, de cibersegurança e de privacidade e proteção de dados. E eu inicio com o tema de automatização dessa gestão. O Alberto vai falar um pouco sobre a ISO mais detalhadamente, as melhores práticas, e eu começo com a automatização disso tudo. Começando com a automatização, a primeira coisa a se fazer é olhar criteriosamente para esse conjunto de bases de conhecimento que é vasto para tratar o tema, como, por exemplo, a própria 23894, que o Alberto vai explorar, mas também a ISO 42000, que fala de um sistema de gestão de risco em IA, ou seja, estabelecer, implementar, manter, melhorar até o próprio sistema. Trago também como base de conhecimento um documento da Microsoft sobre Risk Assessment, já está na versão 4, por exemplo, com ênfase muito em Machine Learning. E o documento, assim, uma obra-prima, OASP, que fala sobre os 10 principais tópicos de vulnerabilidade, de risco em IA, bastante técnico esse documento. Fala, por exemplo, de vulnerabilidade em prompt injection, que altera o comportamento da inteligência artificial, risco de divulgação de informações confidenciais, ou até mesmo os componentes de terceiros
que também a gente tem que levar em consideração, e passando também, por exemplo, por um envenenamento de dados no pré-treino, que isso pode prejudicar nas entregas. Além disso, e eu vou abordar esse framework na minha automatização, que é com dados fictícios, mas para vocês verem a potencialidade de como a gente pode ajudar na automatização, é o framework do NIST, tanto o NIST 600 quanto o NIST 100, que fala sobre um framework de avaliação de gerenciamento de risco, por exemplo, né? E, para finalizar, logicamente, a ISO 31000 sendo um meta-framework, fazendo um papel de meta-framework para embarcar qualquer tipo de base de conhecimento e melhorar a gestão de risco e inteligência artificial. Bom, para esse caso específico da automatização, eu peguei, então, o framework de inteligência artificial do NIST 600, onde ele tem várias funções, 4 funções, com atividades de gestão de risco, e cada uma função dividida por categorias e subcategorias, que, por sua vez, essas subcategorias são divididas em ações e resultados específicos. Então, nesse arcabouço dessas 4 funções, tem 72 itens de gestão de risco em IA que é preciso sempre considerar. Então, por exemplo, a função mapear tem um contexto similar até o contexto critério da ISO 31000. A função medir é mais voltada para análise e avaliação de risco. E também a função de gerenciar é aquele típico aceitar, tratar, transferir os riscos, por exemplo, tem lá 13 itens que são abordados. E, para finalizar, a governança, ou governar, é como se fosse a comunicação, registro, relato dos riscos lá na 31000, que trata, então, da cultura e prestação de contas, etc. Então, só para ter um pano de fundo, que eu vou pegar esse modelo para ver como é que é fácil pegar qualquer tipo de modelo de gestão de risco, de framework, de normas e leis para que eu possa automatizar. Então, a gente usa sempre o modelo da suíte de soluções da módulo, como plataforma o Risk Manager, que trata a gestão de risco, e aí a gente desenvolve no primeiro instante um dashboard. Dashboard esse que auxilia a gestão efetiva do tratamento, da aceitação, da transferência dos riscos e assim sucessivamente. Então, eu vou entrar rapidamente no software. Vocês estão vendo aí agora o software. E dá para crer, por exemplo, que essas funções, estão vendo essas funções que eu apresentei lá no framework, estão presentes aqui. Então, eu posso ter uma visão de risco por função, por atores da IA. Atores, por exemplo, o conceito de atores na OCDE são aquelas pessoas, indivíduos ou entidades ou organizações que desempenham papel ativo no ciclo de vida do sistema de IA, né? Então, risco por atores, ou até você saber os riscos por tópicos, ou então diferenciar do projeto de risco, qual foi o risco encontrado no primeiro projeto em 2024, no segundo projeto de 2024, e assim sucessivamente. Nos cria que a parametrização para esse tipo de modelo é muito rápido e amigável no seguinte sentido, que dá flexibilidade para os gestores de incorporar qualquer tipo de modelo, qualquer tipo de base de conhecimento a essa solução. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser saber os riscos moderados, o nível de riscos moderados, aqui são os versos, ou até mesmo o nível de risco mais elevado, você faz esse filtro e dá uma investigação do risco encontrado nesse projeto, por exemplo. Então, eu vou descrever aqui um risco que foi capitaneado, foi tirado, extraído do NIST 100. Que fala de justiça e preconceito, são avaliados, os resultados são documentados. Se eu quiser, então, porventura, me debruçar sobre esse risco, abre, então, a ficha desse risco, onde eu possa medir probabilidade, impacto, saber qual é a situação, se está tratado, se não está tratado,
qual é a descrição desse risco, por exemplo, mais detalhadamente, quais são os responsáveis por ele, e uma avaliação de risco, por exemplo, dizendo, olha, esse risco é inaceitável, então eu vou tratar esse risco. Se eu não tratar, eu coloco uma justificativa, digo, então, o responsável que vai tratar, salvo, então, esse risco para que o tratamento seja dado. Tratamento isso dado, eu designo, por exemplo, e aqui tem todo o que eu devo fazer para tratar esse risco, em termos de documentação da própria organização ou recursos de transparência, nesse caso aqui, do risco, justiça e preconceito, designo, então, a pessoa responsável e dou um prazo para ele, por exemplo. Então, dia 12, eu vou precisar que você trate esse risco. Fazendo isso, ele comunica, o sistema comunica automatizando essa regra e dizendo, então, o que o usuário deve fazer. Então, se eu abrir aqui o e-mail que eu acabei de receber, ó, acabei de receber esse e-mail, porque eu tratei aqui às 10h45, e o responsável tá recebendo esse alerta. Ó, Alexandre Lira, você foi responsável pelo gestor do projeto de risco de ar, e esse é o controle que você tem que implementar. Esse é o risco que você tem que tratar, por exemplo. Se ele que tem o prazo do dia 5, se ele, então, quiser, ele abre o detalhe desse evento, e aí pode fazer, então, aqui já está o link do detalhe do evento, que ele abriu aqui no Edge, o detalhe do evento para que ele possa, então, articular o que ele deve fazer para tratar esse risco. Isso é uma forma de comunicar, que é um e-mail que eu recebi, por exemplo. Aqui então é o documento que ele precisa preencher. E aí ele pode, então, além disso, voltando aqui para a minha apresentação, além disso, ele pode, além de comunicar por e-mail, ele pode receber uma comunicação através da inteligência artificial, um bot, por exemplo, conversando com a solução da módulo, juntamente com o Teams da pessoa que está sendo cobrada, ou do gestor dessa pessoa que está sendo cobrada, e assim sucessivamente. Então, o bot aqui de inteligência artificial vai ajudar na gestão de risco no tratamento. Então, aqui, por exemplo, o console do usuário do Teams, ele vai receber uma demanda, ou se ele quiser procurar as demandas específicas, ele vai preencher ou apertar um botão dentro do bot, aqui chama de metabot do Teams, para poder fazer esse tipo de interação. Então, ficando dentro do tempo limite para que a gente possa falar de automatização, exorto as pessoas a inserirem as suas perguntas sobre o tema, sobre os diversos temas que vão ser abordados, e eu passo agora a bola, por gentileza, ao Fernando Borghi. Por favor, doutor Fernando. Beleza, Alexandre, obrigado aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Borghi, eu sou advogado, sócio de Martins de Almeida Advogados, o doutor Gilberto também vai falar hoje na sequência. E queria agradecer a Módulo pelo convite, mais uma vez, estar nesse webinar. E hoje a gente vai falar sobre proteção de dados usados em inteligência artificial. A inteligência artificial usa diversos tipos de informações para gerar insights, para gerar outputs necessários, inclusive dados pessoais, de modo que o uso desses sistemas acaba gerando um impacto em relação às normas associadas à privacidade. Então, vou comentar alguns casos rápidos para situar vocês, falar um pouquinho de LGPD, falar do artigo 20, que já é uma norma em vigor que trata desse tipo de questão, e um pouquinho do projeto de lei. Bom, qual que é o problema de proteção de dados em inteligência artificial? Proteção de dados está sempre ligado muito ao uso daquela informação, ao objetivo para o qual aquela informação é utilizada. Então, essa que é basicamente a diferença, inclusive, de proteção de dados e segurança da informação. Né? A proteção de dados não está preocupada só com confidencialidade, só com integridade, só com disponibilidade. Ela está preocupada com o uso a que se dá, o controle que a pessoa física tem em relação àquele dado pessoal. De modo que, quando você usa o dado pessoal para finalidades não aceitas pela lei, ou durante esse uso acontece algum problema de abuso desse dado pessoal, você vai ter um problema
ligado à ilicitude do tratamento do processamento da informação. Então, alguns exemplos. Compass foi um caso lá nos Estados Unidos que os juízes possuíam um sistema de inteligência artificial que fazia um cálculo para entender se um determinado preso tinha um alto grau ou baixo potencial de reincidir num crime. E aí, com base nesse insight, o juiz dava uma liberdade condicional ou não. E aí, qual foi o problema que aconteceu? Como o sistema foi feito, construído com certos vieses na parte de teste, né, na fase de teste, o sistema indicava que presos negros tinham um maior potencial de reincidência do que brancos. E aí você gerou uma situação de discriminação, né, que é exatamente uma das coisas que a lei, essas leis, né, de privacidade e proteção de dados não querem que aconteça. Outro caso, o sistema de saúde norte-americano, também situação bastante parecida, né? O conjunto de dados utilizados para treinar esse sistema não foi bem pensado. Então, o que aconteceu no sistema de saúde norte-americano? Existia uma predição ali, um sistema que previa quem precisaria de maiores cuidados depois de um primeiro tratamento. E aí o sistema dizia que pessoas brancas precisariam de maiores cuidados do que pessoas negras. Qual foi o problema na prática? É sempre ciência de dados a questão. Como lá nos Estados Unidos pessoas negras gastam menos com saúde do que brancas, o sistema entendia que pessoas brancas acabavam precisando de mais cuidados, porque participam mais do sistema de saúde. Então, aí, novamente, aí uma questão de discriminação. Por último, uma questão de algoritmo de contratação da Amazon. A gente sabe que existem alguns sistemas de RH que leem currículos automaticamente para poder fazer um matchmaking ali entre os candidatos e as vagas. E acabou que esse sistema, porque recebia mais currículos de homens, preferia homens do que mulheres na ocupação de vagas. Outro caso aí de discriminação. No Brasil, a gente teve um caso mais ou menos recente, que foi aquela propaganda da Elis Regina, né? O uso da imagem da Elis Regina com inteligência artificial. Fernando, você não comentou aqui por quê? É um caso brasileiro, né? Ficou tão famoso que Elis Regina já faleceu, né? Dados de pessoas já falecidas não são dados pessoais para a LGPD, então não há uma preocupação tão grande como dados de pessoas vivas. É claro que no direito civil vai haver algumas questões ali, né, que as pessoas que precisa ter cuidado, mas não se trata bem assim de finalidade ao pé da letra. Bom, LGPD, o que está sendo protegido aqui na prática durante o uso de inteligência artificial? Dado pessoal. O que é dado pessoal? Fernando, dado pessoal é CPF, é nome. Sim, vocês têm razão, isso é dado pessoal, mas não é só isso, tá? Isso é sempre bom reiterar. Dado pessoal é qualquer informação que esteja associada a uma pessoa física identificada ou identificável. Ou seja, se você tem uma informação que sozinha ela não significa nada, você não sabe quem é, você não sabe quem é aquela pessoa, mas se você puder singularizar essa informação, ou seja, indicar que essa informação pertence a uma pessoa específica, e por meio de outros cruzamentos de dados, né, de fácil realização, você consegue saber quem é aquela pessoa, então é dado pessoal. Se é dado pessoal, você tem que se preocupar com as regras da LGPD. Tá? Então, por exemplo, uma compra de cigarro num posto de gasolina com um cartão de crédito, né, que você tem o número do cartão de crédito. Tá, eu tenho o número do cartão de crédito, mas eu não sei quem é a pessoa, eu só sei o que ela comprou. Tá, mas se você sabe o número do cartão de crédito, você pode rapidamente cruzar isso, né, com o banco, com alguma questão de faturamento e descobrir quem é a pessoa. Então, isso é dado pessoal, embora você não saiba quem é a pessoa física imediatamente, ela é identificável. Bom, não é dado pessoal o que é anonimizado. O que é anonimizado? Né? Quando você tem uma impossibilidade prática virtual de vincular uma informação a uma determinada pessoa. Então, se você não consegue fazer essa vinculação facilmente, ele vai ser anonimizado. Se é anonimizado, não precisa se preocupar com a LGPD. Então, dados anonimizados podem ser utilizados com muito mais facilidade. Né? Existem diversos métodos, né, pela doutrina aí divulgados. Por exemplo, se eu disser que 5% dos participantes desse webinar possuem de 30 a 50 anos,
estou fazendo referência a várias pessoas, mas eu não estou dizendo quem é. Eu não consigo singularizar uma pessoa aí dentro. Então, é um dado anonimizado que eu posso usar livremente, não preciso me preocupar com isso. Então, dado pessoal, me preocupo. Dado anonimizado, não me preocupo. Tá? Ok, Fernando, mas em que momento que eu preciso me preocupar com isso? Quando você manusear esse dado pessoal para qualquer operação de tratamento, né? Para fins econômicos ou por pessoa jurídica. Tudo isso vai estar sujeito ao LGPD, salvo em alguns casos. Então, outros casos que a gente não precisa se preocupar. Operações estão feitas fora do território nacional, que não se refiram a titular em território nacional, nem sirvam ao fornecimento de produtos e serviços em território nacional. Ou seja, se for alguma coisa totalmente fora do Brasil, que não serve para nada aqui dentro do Brasil, então você não precisa se preocupar com LGPD. Se for para fins jornalísticos e artigos ou acadêmicos, você também não precisa se preocupar tanto com LGPD. Né? Tem algumas nuances ali, mas em regra não. Segurança pública também não. E dados que provenham de fora do Brasil sejam tratados aqui, mas simplesmente sejam devolvidos, né, como um produto entregue, um serviço entregue a alguém no exterior, no mesmo país de origem, também não precisa se preocupar com a LGPD. Então, o Brasil poderia, né, com uma exceção dessa, se tornar aí um hub de processamento de dados que receba e simplesmente devolva sem compartilhamentos internos. Tá? E aí, o que a gente faz para proteger esses dados na prática? Bom, gestão de produção de dados clássica, né? Fase de avaliação, mapear o fluxo de dados, avaliar a conformidade dos processos internos. E aqui a gente está falando de inteligência artificial, a gente precisa entender o que é que vai ser feito com inteligência artificial. Né? Se vocês estão fazendo um sistema dentro de casa, vocês precisam entender quais finalidades vocês querem alcançar, se essa finalidade está adequada às bases legais, às hipóteses que a lei já admite para tratamento, ou se vai depender de consentimento. Né? Lembrando que consentimento é sempre a última opção, porque é a mais trabalhosa e a que dá mais direitos também para o titular. E se já existem outras opções mais fáceis, não precisa usar o consentimento. Fase de execução, então realizar esses ajustes nesses processos, adequar as finalidades às bases legais, elaborar políticas, né, documentar, estruturar a governança, revisar contratos, realizar due diligence de fornecedores, tudo isso. Vocês estão contratando algum sistema de inteligência artificial, vocês têm a responsabilidade de investigar o que esses sistemas de fornecedores terceiros estão fazendo com os dados de vocês. A gente já sabe que sempre que a gente joga uma informação no ChatGPT, por exemplo, essa informação entra num grande balde de informações no mundo inteiro e ela vai ser utilizada para terceiros. Você transmite a titularidade daquela informação para a OpenAI, que vai utilizá-la livremente para prestar o serviço, inclusive podendo, né, por conta da estatística, apresentar aquela informação por um todo. Então, informações confidenciais das empresas de vocês podem estar em risco a partir do momento que vocês coloquem elas dentro do ChatGPT. Então, governança, estruturação de processos de gestão de produção de dados pessoais, atribuição de responsabilidades, todo mundo tem que saber a própria responsabilidade para garantir essa conformidade. Então, não adianta ter um DPO que esteja pensando em produção de dados pessoais se a área de marketing lá na ponta, o RH não está pensando nisso também. Né? Vai ficar evoluindo, vai ficar modificando os processos, e quando o DPO for olhar, vai estar tudo diferente do que ele fiscalizou no início. Então, é importante ter essa interação, essa intimidade, né, essa descentralização da gestão da produção de dados pessoais. Né? Treinamento, conscientização, todo mundo tem que saber quais são as suas obrigações dentro da empresa. Institucionalização de métricas de desempenho, importante também para que a empresa possa ali entender se o programa de produção de dados pessoais está dando certo, está dando retorno ou não, porque o retorno acaba sendo muito abstrato, a gente não sabe quanto que a gente está economizando a cada incidente que a gente evita, né? Quantos dados pessoais, quantas pessoas a gente tem aqui na nossa empresa? Cada pessoa, cada cadastro tem um valor, né? Então, tem algumas metodologias online que fazem uma métrica para a gente saber quanto que a gente está economizando, qual é o retorno sobre o investimento em privacidade. Avaliação de riscos, adoção de medidas de segurança adequadas, institucionalização de monitoramento de normas, então tem que estar de olho no que está acontecendo, novas normas, novos casos, novos ataques, novas tecnologias, como é que a gente pode ficar, né, no estado da arte para proteger os dados pessoais sob nossa responsabilidade. E, por fim, a fase de resposta, como é que a gente vai se preparar para evitar, né, e mitigar e responder a incidentes de informação,
ou até de auditorias da Autoridade Nacional ou de outros órgãos públicos e respostas aos titulares, né, aos donos desses dados pessoais. Bom, ninguém consegue fazer isso sozinho, então o que a gente precisa? A gente precisa de um apoio jurídico, a gente precisa de um apoio de pessoal de segurança da informação, pessoal de TI, né, para poder apoiar na busca pelas melhores soluções que façam sentido dentro da nossa empresa. Então, cada empresa é de um tamanho, cada empresa tem seu próprio potencial, seus recursos, a gente tem que entender, né, numa ideia de melhores esforços, como que a gente pode melhorar isso. Encarregado, sempre bom ter, porque ele vai ali prestar orientações de maneira imparcial. Também é recomendável um grupo, né, multidisciplinar que possa dar diversas opiniões, possa dar diversas pontos de vistas para encontrar soluções. Então, artigo 20. O artigo 20, que está na LGPD, busca em relação à proteção de dados pessoais com IA. Né, já foi uma prévia ali das próximas leis que estão surgindo. O que ele está preocupado? Decisões, tomada de decisão que se baseia unicamente em tratamento automatizado. Então, se você tem um tratamento automatizado que serve exclusivamente para informar certas decisões, como, por exemplo, o currículo, né, a análise de currículos que eu mencionei lá da Amazon, ou então a análise de se algumas pessoas vão poder ser clientes de um seguro ou quanto que eles vão ter que pagar por esse seguro, se isso é tomado com base em IA, vocês têm que se preocupar com o artigo 20, vocês têm que estar de olho nisso, né? Quais decisões? As que definam perfis pessoais, profissionais, de consumo, de crédito, aspectos da personalidade, né, como esses exemplos que eu dei. Quais são as obrigações em relação a esse artigo 20? Que a gente precisa se preocupar com o que já está na lei. Transparência e uma segunda chance para a pessoa. O que eu quero dizer com transparência? Vocês precisam ser capazes de explicar como que aquele sistema chegou numa determinada resposta. Vocês precisam ser capazes de explicar para a autoridade e para o titular quais critérios que o sistema utilizou para gerar aquela decisão. E vocês precisam ser capazes de reproduzir aquela decisão, revisar aquela decisão para saber se ela foi correta, sempre que o titular pedir. Né? Então, black box, não tem como ter um sistema, vocês precisam saber, ou pelo menos ter essa capacidade de levantar informações para a pessoa, precisa ser reproduzível e precisa ser supervisionado, né? Precisa ter alguém ali que olhe e que diga que se aquele processamento está correto ou não. E aí, finalmente, falar um pouquinho aqui só do projeto de lei. Existem alguns projetos de lei que estão em curso, e o projeto de lei 2338, ele trata muito de proteção de dados pessoais, né? Ele olha muito a inteligência artificial pela ótica da proteção de dados pessoais, e aprofunda esses direitos que o artigo 20 já traz. Então é bom ficar de olho para saber o quanto que a gente precisa aprofundar nesse preparo de governança. O que a PL pode dizer ali? Quais são as informações que devem ser prestadas, né? Quais são os critérios, quais são os processamentos, etc. Obrigações de prevenção contra a discriminação. Isso aqui é um uso que pode se tornar um abuso, né, para a pessoa física. A contestabilidade dessa decisão, desse resultado do sistema pela pessoa física e a revisão, como a gente estava falando antes. Segurança e prevenção, né? A gente sabe que a inteligência artificial possui outros riscos que não a proteção de dados pessoais, o risco à privacidade da pessoa. Rastreabilidade, então você precisa ter ali uma documentação de prestação de contas que permita identificar o passo a passo, desde a concepção daquele sistema até aquela resposta, aquele resultado que ele deu em relação à pessoa. Por que eu coloquei meu currículo na Amazon e não fui contratado? Por quê? Eles têm que explicar. Porque só explicando eu vou saber, eu vou conseguir identificar se existe ali ou não alguma discriminação. Novos direitos em tese ali, né? Direito de informação, direito de explicação, contestação da decisão, participação humana, não discriminação, privacidade e proteção de dados, que acabam não sendo novos. É mais ou menos a repetição do que a gente já consegue extrair do artigo 20, né? E a obrigação de novas avaliações de impacto. Tem que ter uma avaliação preliminar, que tem um estudo para definir qual é o grau de risco. A Alexandre estava falando antes dessa questão de risco, se é risco excessivo, se é risco alto, e quais são as obrigações inerentes a cada um desses riscos. E, na sequência, a avaliação de impacto algorítmico. Quais são os riscos reais que esse sistema traz. Então, nessa conjunção entre proteção de dados pessoais e inteligência artificial, essas são as maiores preocupações que a gente tem que ter no desenvolvimento do sistema, né?
desde o início, desde a concepção de um sistema, seja criado internamente, seja contratado de um terceiro, quando surgir a ideia de fazer alguma operação nesse sentido, essa ideia precisa estar sempre acompanhada de um estudo em relação à proteção dos dados pessoais, como é que a gente vai garantir que isso está de acordo com a legislação atual. Então, pessoal, muito obrigado. Tem algumas dúvidas no chat e vou passar a palavra ao Dr. Gilberto. Valeu, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigado, Módulo, por mais essa oportunidade nessa parceria tão longa e tão sólida. Eu queria agradecer a presença também de todos os participantes que estão nos ouvindo aqui. E me coube o assunto de regulamentação internacional, especificamente de gestão de riscos de IA. Esse tema de regulamentação internacional me é muito caro, particularmente. Eu estou voltando segunda-feira, uma viagem à Alemanha. Eu vou à Alemanha todo ano, desde 2007, dar um curso no Estado, que foi o berço mundial da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a primeira lei. E agora eles estão com foco todo em cima de IA, né? Então, eu vou estar pedindo aí, agradecendo a Gaia para ir passando. Gaia, já podemos passar o próximo. Por que acompanhar? Se a gente já vai ter agora uma lei, talvez aprovada hoje, né, brasileira de IA. Em primeiro lugar, porque os países têm tido assim, um efeito Orloff em relação à legislação europeia. Isso já aconteceu com o LGPD, que se inspirou no GDPR, e está todo mundo estava aguardando, né, o AI Act da Europa para fazer as suas próprias leis, inclusive o Brasil, que se inspirou nelas também. Então, olhar o que acontece fora é absolutamente fundamental para a gente poder se antecipar. Também, os principais modelos de IA, os principais LLMs, são internacionais. Então, quando a gente usa ferramentas e aplicações, né, de IA globais, a gente está atraindo, né, as normas e as cortes dos tribunais estrangeiros. E, por último, mas não menos, esse PL que o Fernando, meu sócio, resumiu também, ele faz muitas referências à internacionalidade, mais ainda do que as que existem na LGPD. É impressionante a quantidade de referências à internacionalidade. O Lira estava mencionando 68 referências a risco, né? Com relação à internacionalidade, vamos dar só uma olhadinha para a gente ter uma noção do tamanho dessa encrenca. Gaia, podemos passar? Olha só, ali a gente tem referências à internacionalidade com relação à inserção brasileira, com relação à cooperação para padrões técnicos, com relação à classificação de risco, com relação a obrigações de sinalização de quando você tem uma IA sintética, né, com informações sintéticas. Depois a gente tem a parte de governança, a parte de certificação, a parte de tratados internacionais. Podemos passar mais um, né? A gente tem a competitividade internacional e, enfim, hoje o modelo brasileiro de legislação para IA ele está muito calcado em cima dessa inserção internacional. Então, é muito importante a gente estar ligado nisso, né? Na União Europeia, eles aprovaram o NIS2, né? Que com relação à infraestrutura crítica, mas não só, atinge grandes empresas, mas tem escalabilidade para pegar empresas de até 250 funcionários só, que tenham bastante dados e tal. Então, tudo isso são, mais do que o AI Act europeu, são outras normas que a gente já tem que considerar no nosso radar. Podemos ir em frente, passar o slide. O NIS2 tem esse artigo que é fundamental para a gente, o artigo 21, que está tratando exatamente de risk management, medidas de risk management ligadas à cibersegurança, né? E aí ele fala da IA, inclusive, né? Falando das políticas, dos incidentes, de continuidade de negócio, de operação. Podemos ir em frente, o próximo. O tamanho desse artigo, o nível de detalhe dele é esse aqui, ele continua, vai em frente, né? Então, vale a pena ter isso assim no ecossistema, no perímetro. O DORA, que é a legislação referente à área financeira, mas não só,
também de resiliência, né? E aí ele trata da IA nesse contexto de cibersegurança para resiliência no mercado financeiro. Podemos ir em frente também. Estou passando bem rápido aqui. OCDE, por que ela é interessante para a gente, que é uma órgão da ONU? Porque ela está procurando fazer um esforço de consolidação de frameworks de risk management nessa área, né? De AI, risco e accountability. Então, se a gente quiser alguma coisa prática, a gente pode, por exemplo, dar uma olhadinha na OCDE, como é que ela está consolidando os frameworks. Podemos ir em frente, bem rápido. A Unesco, ela tem uma pegada cultural, né? Dentro da organização da ONU. Então, ela está focada nos princípios e ela desenvolveu uma metodologia baseada em princípios. Também outra metodologia prática. Podemos ir em frente. Estou correndo aqui um pouquinho. O Conselho da Europa tem uma outra missão. Ele está focado em direitos humanos, democracia, etc. Então, toda a parte assim, de redes sociais, desinformação, etc., para a gente ter como referência Conselho da Europa nesse tratado de AI, Tratado Internacional de AI. Podemos ir em frente. Sul Global, não é só lá no Hemisfério Norte, aqui, não. Aqui também no Sul, né, a gente tem esse desenho de um framework ético para o Sul, e a gente acabou de ter o G20 aqui no Rio, né, e com esse esforço para reduzir assimetrias e para a gente não ser só consumidor passivo de AI, né? Podemos ir em frente. Estados Unidos, como é que está? Estados Unidos, existe um empurrão pelo Executivo Federal, por exemplo, com relação aí à questão de direitos humanos, que a gente acabou de ver, né, como uma preocupação também da Unesco. E aqui ele está tentando superar esse gap. Lá também o NIST 800, que tem um framework de risk management bastante útil aqui para a gente. Podemos ir em frente nessa panorâmica. Bom, lá foi rejeitado, devido ao lobby, no Congresso, a legislação federal sobre accountability de algoritmos, tá? Mas, como lá é uma federação, tem muito estado que baixa suas próprias leis. Olha só essa aqui da Califórnia. Lembra que a Califórnia fez uma lei super importante sobre proteção de dados pessoais? Ela fez uma agora também sobre transparência de AI. Então, fundamental olhar a lei californiana. Gaia, podemos passar a próxima. Dá uma olhada aqui nesse track, nesse rastreamento das legislações estaduais. Já tem 3 estados ali que já têm leis em vigor, né? Colorado, Califórnia, da Califórnia e Utah. Podemos passar para o próximo. O próximo mostra os projetos que estão em andamento, Illinois, Massachusetts e Ohio, e os que estão, por enquanto, meio paradões ali do lado. Vários temas de AI. Cada um desses projetos de lei trata de uma faceta da AI, ok? De riscos. Vamos em frente para a China. Agora atravessamos lá para a China. A China tem uma série de normas sobre AI e risk management e governança. E ela tem algumas singularidades. Por exemplo, ela está super preocupada com IA generativa, porque pode acabar driblando os controles estatais de questões de informação, de conteúdo, etc. Então, a China é uma super produtora de normas para AI na parte de governança. Vale a pena acompanhar, tá? Aí a gente tem a Austrália. Eu adoro a Austrália. A Austrália é super didática, ela tem tudo em proteção de dados pessoais e agora em AI também, é que ela tem uma matriz, né, de assessment de risco, né, com gradações e tudo mais. E lembra que a Austrália é uma das principais produtoras de estándares, de normas técnicas no mundo, tem uma tradição grande nesse sentido. Podemos ir em frente, Gaia. Acho que eu estou batendo recorde aqui. Singapura resolveu fazer uma fundação. A singularidade dela é uma fundação agora mundial que vai fazer assim uma consolidação também dos estándares. Então, da mesma forma como o SD está fazendo, Singapura agora viu uma fundação aberta, está fazendo essa que eles chamam de AI Verify, tá? É um teste de governança. Normas técnicas. O Alberto vai falar na sequência de um jeito muito mais prático, consolidado, muito mais viável. Mas só para efeito de cultura geral aqui, olha quanta norma técnica a gente tem com relação especificamente a risco, gestão de risco de AI. Aqui tem 11. Se a gente passar para o próximo slide agora, a gente vai ver
Aí tem normas ISO, tem normas britânicas também, estándares britânicos. Essas aqui são AI ligada à proteção de dados pessoais. Aqui a gente tem 12. Olha só a proliferação de normas técnicas. Não falta, sobra. Vamos para o próximo, Gaia, por favor. Aqui, propriedade intelectual. Não tem risco, o Fernando destacou isso, de você alimentar um modelo com obras autorais de terceiros, aí você pega... Isso é o que está dizendo ali no meio a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com sede em Genebra, está dizendo, olha, o risco afeta não só quem alimenta, mas quem também está usando, tá? Então, esse é mais um risco para a gente considerar na administração, na gestão de riscos, né? E com isso eu termino aqui, meio flash, meio relâmpago, mas o propósito era apenas dar uma panorâmica do cenário internacional. Eu estou passando, então, aqui, agradecendo, passando para o Alberto. Alberto, contigo. Excelente, doutor Gilberto. Olha, conseguiu realmente bater um recorde aí, não só de conseguir apresentar um tema tão denso, como esse panorama geral aí de regulamentações, de norma, do que está acontecendo. Então, muito importante realmente essa visão. Eu vou dar continuidade, então, aqui à nossa sequência da live, falando um pouquinho sobre a gestão de riscos em inteligência artificial, mais especificamente até da norma ISO 23894, que é uma norma específica de gestão de riscos em inteligência artificial, onde eu tive aí a oportunidade, o prazer de coordenar o grupo de trabalho que traduziu a norma ISO para o português e lançada aqui no Brasil como o NBR, é uma norma brasileira. Então, essa é uma notícia muito boa, né? Porque é uma norma internacional, que tem uma aderência mundial, né? E, de uma certa forma, o fato dela estar traduzida e lançada como norma brasileira para a ABNT reforça o quanto ela é adequada para que a gente possa utilizar essa norma aqui no Brasil, né? Alinhada com o mundo inteiro. Então, mais uma vez, obrigado aí também, doutor Fernando Borghi, Alexandre Lira. Eu vou avançar no nosso tema, né? Justamente até trazendo uma provocação que muitas vezes, quando fala gestão de riscos em inteligência artificial, vem na nossa mente o exterminador do futuro, né? Então, o Terminator, né? A Skynet que vai dominar o mundo. Mas será que isso é de fato verdade, né? Teve um professor suíço que ele até falou sobre os 29 minutos para o juízo final. Eu fiquei pensando, mas por que 29 minutos? A ideia é simples, né? Dentro de um conceito aí de gestão de riscos, os 4 quadrantes, né, de risco baixo, moderado, alto risco e crítico, nós acabamos de entrar aqui, virou a nossa hora, faltam 29 minutos, nós acabamos de entrar num cenário onde, de fato, a inteligência artificial pode ser considerada um tema de alto risco. E a gente vê, assim, inúmeros exemplos disso, né? Começou ano passado com aquele caso famoso da Samsung, que proibiu os usuários e os desenvolvedores usar o ChatGPT no trabalho, os vazamentos que aconteceram, especificamente vazou aí, a gente fica preocupado de colocar os nossos dados pessoais e dados estratégicos, né, no que pode vazar, o impacto, né, e o risco que isso tem na educação, as universidades já estão ligadas nisso, os professores, tudo precisa se atualizar, o impacto na comunicação e na economia como um todo. O TSE, nessas últimas eleições, trouxe regras específicas para o uso de IA durante o processo eleitoral, né? As próprias pessoas falam e ouvem esse mito aí da questão do emprego, né? Então, será que eu vou garantir o meu emprego? A inteligência artificial vai roubar o meu emprego? Esse risco existe, né? No caso do judiciário, houve um caso importante onde o advogado moveu um processo para que fosse proibido o uso de inteligência artificial para gerar as ações. Ele perdeu, né? E até o CNJ utilizou aí como defesa uma resolução específica que já tinha sido publicada lá atrás, também exatamente sobre o uso específico do tema IA dentro da justiça, né? E não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. A Europa está investindo aí milhões, bilhões de dólares e euros aí para desenvolver essa IA ética e segura, né? E especificamente a Europa partiu na frente em relação à lei específica para o uso de inteligência artificial recentemente publicada. E como já foi falado aqui pelos nossos palestrantes, né, tudo aquilo que acontece na Europa tende a acontecer no Brasil. Então, a gente imagina aí um efeito Orloff de que, em breve, com o uso da inteligência artificial regulamentada também aqui no Brasil, a gente possa ter algo muito parecido com o que foi a LGPD, que surgiu como GDPR na Europa, depois veio para cá para o Brasil como uma lei brasileira,
essa lei vai pegar aqui, né? Então, quem vai cuidar, qual será a autoridade nacional, mas o Brasil precisa estar preparado para essa onda, e aí o PL 2338 é exatamente esse tema, né? E eu destacaria, já que o nosso foco aqui é falar sobre gestão de riscos, né? Uma das questões específicas do projeto de lei é que os sistemas de IA eles devem ser classificados segundo seu risco, sendo que alguns desses sistemas, como sistemas de água, eletricidade, serão considerados sistemas de alto risco, né? E aí tem toda uma consequência, e por conta de uma lei exigir que você tenha certos padrões de utilização, já foi abordado aqui vários dos frameworks, né? Então, o NIST é apenas um desses frameworks, o Alexandre Lira passou aí pelos frameworks da Microsoft, o OWASP, o Dr. Gilberto aí também fez uma ampla apresentação, mas eu gostaria de puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, especificamente pela 23894, né? Como eu falei, é uma norma brasileira, e ela tem uma outra característica importante. A 23894, que é de gestão de riscos em IA, ela é totalmente alinhada e baseada na ISO 31000. Né? Portanto, ela traz um alinhamento muito grande em relação a como que é a ISO 31000, princípios, estrutura e processo, e ela especificamente traz 3 anexos que fortalecem muito informações específicas. Né? Então, lidando com princípios, né? A ISO 31000 tem 8 princípios, desses 8, 5 princípios merecem destaque. Pela questão do viés, o princípio de ser inclusivo, né? A questão da dinâmica da própria inteligência artificial, melhor informação possível, disponível, né? Então, a IA traz muitas informações, fatores humanos e culturais e a melhoria contínua, porque esses sistemas eles preveem exatamente essa ideia de se retroalimentarem, né? Ou de aprender, ou de novos testes e aprendizados. Isso é princípios, né? Parte 1 da ISO 31000. Parte 2 é a estrutura, ou framework, né? E aí nós temos também vários pontos específicos da 23894, especificamente ali em relação ao contexto externo e interno, né? Considerar no contexto externo os requisitos legais, as diretrizes, as tendências tecnológicas, as percepções, os direitos de propriedade, como foram falados. No contexto interno, a cultura da organização, a capacitação, a transparência dos sistemas, então tudo isso precisa ser considerado. E eu chamaria a atenção também um pouco ali na questão da liderança, da alta direção, né? A importância também de se estabelecerem ali papéis organizacionais, né? Tanto como responsabilidades quanto responsabilizações, que é o nosso accountability, né? Então, convém, né? Diz aí a norma, convém que a alta direção aloque recursos e identifique indivíduos específicos com autoridade para lidar com riscos de IA. Né? Isso aí é prerrogativa da norma, requisito da norma. E com a responsabilidade de estabelecer e monitorar processos para lidar com riscos de IA. Então, pessoal, riscos de IA veio para ficar, e essa norma é a norma que dá apoio dentro de uma visão dos princípios da estrutura, como falamos até agora, traz também a ideia dos processos. A gente sabe que na ISO 31000, esse processo de gestão de risco ele é chave para a implementação dentro da organização. Então, começa ali com comunicação e consulta, que são as partes interessadas. A gente precisa mapear, porque no caso de inteligência artificial, essas partes, os stakeholders envolvidos, eles se ampliam, né? Dado aí as considerações que a gente tem aí dos diferentes sistemas que entram em operação. Na parte de escopo, contexto e critério, ali é importante entender ali, principalmente em um certo inventário, o que é que está sendo utilizado, né? Em que área, ou quais sistemas, ou que processos, ou que transações dentro da organização de fato estão utilizando e estabelecer ali alguns critérios. Bom, vem o miolo do processo da ISO 31000, onde pede para que a gente possa identificar, analisar e avaliar o risco. É aqui que eu consigo definir se um sistema é de alto risco, se um sistema não é de alto risco, é um baixo risco. Então, baseado nesses critérios estabelecidos e essa classificação de risco que a ISO 31000 nos permite com esse processo de avaliação, a gente move adiante para o tratamento de risco. Aí sim, sistemas baseados nessa classificação de riscos, será que eu posso aceitar o risco? Eu preciso tratar o risco? Eu preciso evitar o risco? Talvez eu não possa nem operar, né, como foram proibidos alguns usos de inteligência artificial dentro de organizações. Então, o tratamento de risco é a próxima fase, assim que eu classifico e consigo fazer a minha avaliação de risco. Bom, o tempo inteiro
monitorar esse uso, né? Até porque essa dinâmica é muito rápida, né? São as várias versões de sistemas que vão sendo lançadas, vários aperfeiçoamentos, várias evoluções do próprio sistema que aprende, né? O machine learning, né? E, finalmente, para efeito até de cumprimento de uma lei ou de requisitos de atendimento para certificação, o registro e relato, né? Não basta estar seguro, não basta ser justo e ético. É preciso demonstrar isso em um caso de processo, em um caso específico de atendimento de lei. Então, esse é um arcabouço geral da 23894, princípios, estrutura e processos, né? É uma norma que eu não vou detalhar ela aqui, e que, nos seus 3 anexos, trazem também informações importantes. Por exemplo, no anexo A, quais seriam os objetivos, né? Então, já falamos de uma visão geral aqui, responsabilizar a experiência das empresas, a preservação ali da justiça, da privacidade, né? Sejam sistemas robustos, confiáveis, né? O anexo B, ele já traz aí o que seria o nosso conceito de causas ou fontes comuns de riscos, né? Então, a complexidade do ambiente, a falta de transparência e explicabilidade, como é que funciona essa caixa preta, o nível de automação, junto com outros fatores que envolvem software e hardware desse ambiente e sistema, são fatores que trazem de risco aí para o meu anexo B. E, finalmente, o anexo C da norma, que fala aí toda a nossa preocupação de um ciclo de vida de um sistema, desde a sua concepção até a verificação e validação do projeto, a implementação, entrar em operação e seu monitoramento, validar continuamente, revalidar e reavaliar, e até lá no final a questão específica ali do descarte de alguns desses sistemas, né? Eu vou só encerrar aqui a nossa apresentação, trazendo na ideia aí um caso de uso daquele filme Minority Report, né? Vocês devem estar lembrados, não vou dar spoiler nenhum do filme, pessoal que ainda não assistiu, mas a ideia desse filme é muito interessante, né? Fala exatamente do uso de inteligência artificial na sua capacidade preditiva, né? Aqui no Brasil, o Minority Report teve a tradução como a nova lei, né? E nesse filme, o que é interessante é que, baseado nessas análises preditivas, o sistema procura, na verdade, prender lá o criminoso antes mesmo dele cometer o crime, né? Ou agir antes mesmo que ele cometa o crime, né? Então, tem alguns problemas, né? Para que um bom filme aconteça, tem que ter problema lá para ser resolvido, né? Então, Tom Cruise aí, ele enfrenta questões aí que a ISO 23904, por exemplo, ele abordaria, né? Por exemplo, a previsibilidade, porque esse sistema pré-crime começou a mostrar falhas e aí precisava que essas falhas fossem identificadas antes. A transparência e explicabilidade, né? O sistema não pode funcionar como uma caixa preta, ele precisa, na verdade, você conseguir explicar por que foi tomada aquela decisão. O viés e ética, né? Então, prender pessoas por, né, o caso específico aí que foi colocado pelo doutor Fernando, por conta de cor e raça, isso não faz sentido, né? E os impactos sociais, porque na medida que o sistema começou a falhar, a sociedade, a confiança pública foi comprometida, né? Então, nesse ponto, essa ideia da gente ter aí um bom processo de gestão de risco para garantir que o nosso uso de IA, a nossa provisão, fornecimento de soluções de IA, eles de fato sejam éticos e confiáveis, né? Então, para isso, eu vou terminando, né? Acho que o Alexandre Lira comentou com vocês, né? A gente já tem incorporado muito em algumas soluções. A Módulo colocou no nosso logo aqui o Empowered by AI, né? Então, as nossas soluções, as nossas metodologias hoje, que são baseadas na ISO 31000, já incorporam essa ideia da gestão de riscos, as metodologias, os processos, conforme foi explicado, né? No caso, baseado na ISO 31000, a gente tem utilizado aí, desde o ponto aí do escopo e contexto até a identificação dos riscos. E, finalmente, a questão da automatização, né? O nosso sistema Enterprise Manager ele já está preparado também desde a sua concepção lá no contexto, né? Um dicionário de riscos que antes não tinha, agora ter uma categoria específica de riscos de IA, né? De forma que a gente possa criar critérios, fazer avaliação de riscos, ações de tratamento, e tudo isso aí dentro de um sistema automatizado, facilitando o workflow, a comunicação, como também o registro e relato, a guarda dessas evidências. Bom, eu vou terminando por aqui e aproveito para fazer aí uma propaganda aí das nossas newsletters. Eu vou até compartilhar com vocês aqui no chat, né, o link para a minha newsletter sobre cybersecurity e boas práticas. Eu tenho publicado alguns artigos, principalmente sobre as normas. Tem 2 artigos da 23894, quando a norma entrou em consulta nacional. Então, fica o convite para que vocês assinem a nossa newsletter
E terminando agora, eu mantenho aí a provocação, porque eu já vi que já existem algumas perguntas, e vocês já estão colocando dúvidas e perguntas aqui no chat. Por favor, coloque, eu vou passar a palavra agora para o Fernando Neri, e ao final da nossa live, a gente vai procurar responder o máximo as perguntas e dúvidas de vocês. Então, muito obrigado, pessoal, pela audiência, pelo acompanhamento. Eu passo, então, a palavra para o Fernando Neri para fazer o encerramento dessa live e a gente retorna, então, para responder as dúvidas e perguntas que vocês estão colocando aqui no chat. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Falar um pouquinho, né, sobre essa questão dos impactos da inteligência artificial na LGPD, e, na verdade, são os impactos mais regulatórios, né, porque existe um desafio, tanto que a nossa apresentação hoje não é sobre o título, né, geral, não é sobre o projeto de lei, não é sobre recursos de inteligência artificial, mas sim sobre a gestão de risco de inteligência artificial, que é algo essencial para que nós possamos estar tanto dentro da regulamentação, atender a legislação, como também fazer o uso integrado com o negócio. E esse desafio, né, ele está ficando cada vez mais complexo, uma vez que a gente precisa de ter regulamentação com tratamento de dados pessoais, com inteligência artificial, várias regulamentações corporativas, e, além disso, o Brasil ainda não tem, né, uma legislação de segurança cibernética. Então, é essencial que nós possamos entender e saber como implementar, né? Como é que eu faço para implementar tudo isso? Então, falar um pouquinho sobre isso. Bom, o Alberto falou sobre as nossas newsletters, né? Já vou passar isso aqui. Bom, eu tenho começado toda a minha apresentação sobre a LGPD com essa frase, que é do ICO. O ICO é o principal regulador no mundo todo, né? Regulador inglês sobre proteção de dados pessoais, que ele fala que o ambiente que nós trabalhamos é complexo, se movimenta rapidamente e muda o tempo todo. Essa afirmativa, ela cada vez é mais verdade, sendo que ela se retroalimenta, né? Está ficando mais complexo, está se movimentando mais rapidamente e está mudando cada vez mais. Então, isso é realmente a nossa prática, o nosso dia a dia. Uma alternativa, né, na verdade, eu não conheço outra, de se conviver com esse processo é ter uma visão de gestão de riscos. Todo ano, em janeiro, o Fórum Econômico Mundial, né, ele divulga esse documento, já está na sua 19ª edição, que é o Global Risk Report. Ele sempre mostra os principais riscos no mundo. É uma análise feita de uma maneira muito inteligente, que usa muitos dados, eles têm bastante recursos, pessoas competentes para fazer, e esse ano o risco número 1, né, é exatamente a desinformação como consequência do uso da inteligência artificial, da velocidade dos dispositivos móveis e também do uso de sistemas de mensagem instantânea e também das redes sociais. Mas o principal é a inteligência artificial. A inteligência artificial é aquele combustível aditivado que está fazendo com que se ganhe cada vez mais velocidade. E nota que em 10 anos, né, essa ameaça ela só fica atrás das ameaças de meio ambiente. Então, ela continua sendo assim, daquilo que está na mão da humanidade, né? E essa comparação não é uma comparação tecnológica, é uma comparação de tudo, ou seja, de terremotos, guerras, inflação, riscos cambiais, né, a questão de migração, todos esses elementos estão aí juntos. O número 1 hoje, o maior risco mundial, o maior risco às organizações é realmente a desinformação e as fake news. Bom, ontem, o Tribunal de Contas da União divulgou a sua 2ª edição da lista de alto risco da Administração Pública Federal, e dentre esses altos riscos estão governança e gestão de dados governamentais, inteligência artificial e proteção de dados estão dentro desse item, e também segurança da informação e segurança cibernética, dentro do modelo que é chamado governança e gestão organizacional. Nota que esses elementos são bem relevantes, né, porque o próprio governo federal, o Tribunal de Contas da União, está destacando esses elementos
que estão realmente como alto risco. E também, né, na semana retrasada, se eu não me engano, o Tribunal de Contas da União também divulgou a sua avaliação de segurança cibernética. E no próprio texto, isso aí não é texto da imprensa, é texto do Tribunal de Contas, ele fala: organizações públicas de tecnologia da informação não estão protegidas contra ataques cibernéticos. Então, há uma preocupação muito grande, e isso significa o seguinte: quando você tem a visão, eu vou ter uma visão de segurança da informação, a sua visão é de ir lá e sair implementando. Quando você tem uma visão de gestão de riscos, a sua visão passa a ser integrada com as suas soluções e passa a ser também proporcional. E tem um elemento muito interessante, Miriam Wimmer, ela falou o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados foi elaborada como tendo linha mestre o grau de risco ao qual o processamento de dados pode ser exposto. Quanto maior o risco, maior deve ser o cuidado por parte do agente de tratamento. E maior será a responsabilização. Nota que a visão de risco ela é essencial. Então, eu penso realmente que nós temos hoje, né? O Roberto falou aí da ISO 31000, falou da ISO 27894, de gestão de risco de inteligência artificial. Existe uma norma que é a ISO 27005, de segurança da informação, e a própria LGPD, né, e as definições da LGPD cada vez mais direcionam para o uso de gestão de riscos na proteção de dados pessoais. A gente mostra, eu tenho dúvida se tem outra maneira de se tratar este assunto. Primeira coisa, esse assunto precisa ser integrado. Não dá para ter uma área cuidando de risco corporativo, uma de inteligência artificial, outra de segurança da informação e outra de proteção de dados. Por quê? Porque cada vez mais os riscos tecnológicos, os riscos de tratamento de dados pessoais, os riscos advindos de direitos fundamentais, tanto a LGPD quanto a inteligência artificial têm no artigo 1 que o objetivo, né, é proteger os direitos fundamentais, ou seja, são duas leis que não são leis tecnológicas, não são lei de sistema, não são lei corporativa, não são lei de internet, não são leis cibernéticas, são leis de garantia da proteção do direito fundamental. Então, é essencial, eu diria, hoje, eu acho que até uma coisa que a gente está cada vez mais enxergando alguém colocou a observação aí correta, tá? Eu acho que o número está errado. Vou consertar quando for divulgar. Obrigado. Então, a gente tem alguns elementos bastante relevantes no que se refere a usar a gestão integrada de riscos como a maneira de você conviver com essa velocidade, com essa necessidade de você ter a visão de riscos. E, essencialmente, o risco coloca todos os elementos organizados de maneira proporcional. Quais são as áreas que têm maior risco? Quais são os processos que têm maior risco? Quais são os sistemas que têm maior risco? Quais são as pessoas que convivem com um volume maior de risco? Quais são os fornecedores que têm um maior risco? Qualquer que seja o risco, né? Hoje, quando você faz uma avaliação, conversa com uma área de suprimentos, por exemplo, ela quer saber o risco dos fornecedores. O risco é o quê? Tributário, reputacional, é um risco de segurança da informação e assim por diante. Bom, na LGPD, interpretando a LGPD, a gente chega a 4 modelos de riscos, tá? Ou seja, 4 aplicações de risco. O primeiro é o orgânico, é o genérico, né? É o risco regulatório, que é a não conformidade com os requisitos. Isso é um elemento de risco e ela deriva de uma avaliação geral, né, da conformidade. O segundo é o risco, que é o gatilho, na verdade, é uma medida de risco, que é o gatilho de quando você faz o relatório de impacto. Ou seja, você tem, dentro das obrigações da LGPD, organizar suas operações de tratamento tratamento de dados pessoais. Dessas, você classifica quais são de alto risco e as que são de alto risco você precisa fazer o relatório de impacto. Então, existe um gatilho. Esse gatilho é chamado de alto risco e está lá dentro das publicações e exigências da LGPD. Note o seguinte, eu sempre insisto que uma lei não é um framework, uma lei não é a ISO. Ela não tem desenhos, fluxos e também ela não guarda coerência entre as palavras. Por exemplo, na LGPD, a gente tem a palavra risco... Obrigado, Alberto. A gente tem a palavra risco posicionada com 4 significados diferentes dentro da própria lei. Num framework, isso aí realmente não acontece. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, o Roberto vai administrar aí no final do dia, no final da nossa conversa, as respostas aqui de cada um. O outro ponto é o risco dos titulares na operação de tratamento de alto risco. Ou seja, uma vez que você identificou
uma operação de tratamento de alto risco, você precisa, nesta operação de tratamento de alto risco, aplicar uma avaliação antes de gerar o relatório de impacto dos riscos aos titulares presentes nessa operação de tratamento de alto risco. O projeto de lei de inteligência artificial é bem parecido com esse modelo, tá? Ou seja, ele considera exatamente essa classificação, que, inclusive, como nós mostramos aqui, foi falado pela diretora da ANPD. E o quarto modelo de risco é o risco ou dano relevante ao titular para comunicar incidente. Ou seja, ocorreu um incidente, você avalia, ele traz risco ou dano ao titular? Caso sim, você precisa comunicar, precisa decidir, né? Comunicar a ANPD e comunicar aos titulares. Então, esses são os elementos da LGPD. Agora, uma informação. O tratamento de riscos no projeto de lei é muito maior do que na LGPD. A LGPD ela já é maior, né, do que qualquer modelo existente aí dentro da nossa área. O da inteligência artificial, ele considera o tratamento de risco de uma forma mais sofisticada, maior e mais integrada com o uso no dia a dia de inteligência artificial. Então, só para mostrar para vocês, a ANPD ela criou um elemento que é o tratamento de alto risco. Está lá no artigo 4, né, da resolução 2 da ANPD. Como que é? Tem um critério geral, tem um critério específico, então você avalia dessa maneira, uma vez que você tem, suponha, você tem 400 operações de tratamento. Nessas operações, você aplica esse critério. A partir do momento que você aplica esses critérios, você fala, essa é de alto risco, essa não é. Para a NPD, o modelo é binário. Tá? A gente sempre sugere que haja uma escala dentro desse processo para não deixar realmente que seja binário. Ou seja, dentro da binariedade, não sei nem se existe essa palavra, você separa o nível de criticidade ou de severidade ou de criticidade dentro desse modelo. Então, esse aqui é um exemplo do uso de riscos dentro da LGPD. O segundo ponto é com relação a incidente, ou seja, você tem um incidente. O que a lei fala? O controlador deverá comunicar à ANPD e ao titular a ocorrência de um incidente que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Ou seja, você comunica qualquer incidente? Não. Você comunica aqueles incidentes que acarretem risco ou dano aos titulares. Aqui também é um modelo, tá, com duas linhas de critério. O primeiro critério é afetar significativamente interesses e direitos fundamentais, e o segundo critério é tratar o incidente ter dado pessoal, dados de criança, adolescente, idosos ou vulneráveis, dados financeiros, dado de autenticação, dado protegido por sigilo fiscal ou dado em larga escala. Então, esses aqui são os elementos, é a forma, ou seja, não tem um desenho tão bonitinho como no caso do relatório de impacto, mas aqui também tem este elemento. Então, para a gente concluir aqui, nós temos aqui já várias organizações, já estão estruturadas, já estão montadas, já estão preparadas para atender a LGPD. Já fazem o registro de operações, o ROPA, geram um relatório de impacto, fazem a avaliação do risco de tratamento, calculam as hipóteses legais, já fazem a classificação de dados pessoais, tem inventário dos agentes de tratamento, trata o direito do titular, trata a gestão do incidente, faz prestação de contas, está organizada, tem o Privacy by Design, atende a ANPD e acompanha a ANPD e também cria o seu programa de governança e privacidade. Nota que o projeto de lei, e essa é a nossa sugestão, tá? A gente vai atuar muito nisso aqui em 2025. Para você se adequar à regulamentação de inteligência artificial, é extremamente parecido com a LGPD. Eu diria o seguinte, a espinha dorsal é parecida, porém, para a inteligência artificial, você precisa atender muito mais coisas. Aí, lembrando, né? O PL, ele fala não de roupa, fala de documentação do ciclo de vida, não fala de relatório de impacto, mas avaliação de impacto algorítmico. Ele não fala do risco das operações de tratamento, mas de risco de sistemas de IA. Né? Ou seja, na verdade, quando a gente olha aqui, a LGPD está focada na pessoa, né? No titular, no direito individual. E o PL 2338 está focado em sistemas de IA, ou seja, olha, é a consequência em si, em pessoas e grupos de pessoas, do sistema de IA. As hipóteses legais estão dentro de um processo de ciclo de vida, os dados pessoais, a classificação de dados pessoais, né, criança, adolescente, idosos, dados sensíveis, estão dentro do modelo de grupos vulneráveis. O inventário de agente de tratamento, existe um agente de inteligência artificial,
que, inclusive, o agente de inteligência artificial ele inclui o desenvolvedor, e o que é o controlador para a LGPD é o aplicador para a PL 2338. A gestão de incidentes, né, tem também a questão da comunicação de incidentes graves, que precisa se transformar em gestão de incidentes. A prestação de contas, que também existe, né, um capítulo específico, não sei se é um capítulo ou seção, de responsabilidade civil no PL 2338, ou seja, ele explicita a questão da responsabilidade civil. O Privacy by Design está dentro do ciclo de vida, que é bem rigoroso, tá? O termo ciclo de vida do sistema de IA é um processo rigoroso, é um processo detalhado, tanto o desenvolvedor quanto o aplicador precisam tratar esse elemento. Ele prevê uma autoridade competente e também tem um programa de governança previsto de uma forma muito parecida com a LGPD. Então, eu diria o seguinte, que nós podemos, olhando aqui para este desenho aqui, o que realmente eu penso é que, a partir do momento, né, a partir desse ano 2024, as organizações cada vez mais vão pensar em gestão integrada de riscos e vão aplicar, né, de uma forma mais profunda a avaliação de riscos, né, corporativos, de inteligência artificial, de segurança da informação e de proteção de dados pessoais. Acho que esse realmente é um desafio muito grande. Se você pegar, né, esses 4 elementos têm gestão de incidentes, esses 4 elementos eles têm prestação de contas, esses 4 elementos eles têm necessidade de atender a compliance. Esses 4 elementos você precisa fazer classificação de riscos. Então, essa é uma visão que a gente tem e estamos à disposição. Tá? Quem quiser trocar ideia sobre isso, ou quiser uma apresentação, ou tirar algumas dúvidas, pode clicar aí no nosso formulário, aponta para o QR Code e nós estamos à disposição de vocês. Então, agradecemos a todos. Você pode também procurar, tá? Qualquer pessoa da módulo aí, que nós funcionamos em rede, então fala com uma pessoa que chega na gente, manda mensagem para mim, para o Lira, ou para qualquer outra pessoa que vocês conheçam. Vou passar para o Alberto aí para conduzir a nossa conclusão e a gente tentar responder algumas perguntas. Muito obrigado pela presença de todos aí, pessoal. Bom, obrigado, Fernando. Então, obrigado mais uma vez a todos aí na nossa live. A gente tem bastante perguntas aqui que foram endereçadas no chat. Fiquem à vontade para passar. Eu vou tentar fazer um bate-bola rapidinho aqui e direcionando algumas perguntas para alguns dos palestrantes. Vou começar aqui, acho que a primeira está a Ana Maria, que gostaria de saber se tem alguma doutrina ou entendimento sobre como devemos anonimizar os dados, assim como o modelo do CPF foram ocultados os números finais. Acho que o doutor Fernando Borghi, acho que pode endereçar essa pergunta. Maravilha, Alberto. Sim, na internet a gente encontra disponíveis alguns métodos e doutrinas e metodologias em relação a isso, né? Você pode pesquisar, por exemplo, por Anonymization Methods ou Anonymization Techniques. Entre algumas eu posso citar a supressão de atributos, né? Quando você retira de uma linha, vamos imaginar aqui uma planilha, né, que tem várias categorias de dados pessoais de uma pessoa, e você retira uma linha que identifica aquela pessoa como uma pessoa específica. Você tem uma supressão de atributo. Você tem também o mascaramento de caracteres, que foi o exemplo que eu dei ali no slide, né, de colocar um X ou trocar diversos números do CPF para que você não saiba qual CPF é aquele. E aí, lembrando que o importante da anonimização é que ela seja virtualmente irreversível, tá? Você não pode anonimizar com a possibilidade de reverter. Se você pode reverter, aquilo acaba sendo apenas uma pseudonimização. Além do mascaramento de caracteres, você tem a generalização, ou seja, quando você pega um elemento de identificação e você amplia ele, você diminui o detalhe. Por exemplo, existe uma pessoa que possui uma doença rara no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Se é uma pessoa, você sabe quem é. Mas, de repente, no estado, no Sudeste, haja mais pessoas com aquela doença. Então, você acaba generalizando a informação de modo a não pensar, pormenorizar, singularizar aquela pessoa num universo, num conjunto maior. Você tem a troca de informações, né, o swapping, em que você embaralha categorias de dados pessoais entre indivíduos da sua lista, de modo que você continua com aquelas informações, mas você não sabe a quem elas pertencem mais. Você tem a perturbação de dados, em que você modifica levemente cada atributo para que ele não seja exatamente o verdadeiro, de modo que
não passe a fazer mais sentido dentro daquela singularização. E você tem a agregação dos dados, né? Quando você mistura grupos de pessoas, como naquele exemplo que eu dei do percentual de pessoas que possuem de 30 a 50 anos aqui dentro da live. Então, procurando por Anonymization Methods ou Anonymization Techniques na internet, você vai achar alguns guias. Tem um de Singapura que eu acho bem bom, e tem outros da ICO também, lá do Reino Unido, que vale a pena dar uma olhada. Obrigado, doutor Fernando. Bom, tem outra pergunta, dúvida do Pedro aqui, Galziski, né? Acho que essa pode ser você, Lira. Gostaria de saber como está o nível de automatização de controles para monitorar internamente os riscos aqui expostos. Ok, obrigado pela pergunta, Pedro. A gente tem notado em alguns projetos que a gente tem implementado a possibilidade de fazer diversos tipos de integração, né? Então, vou dar um exemplo. No projeto de atendimento à LGPD, um dos riscos é em relação ao vazamento de dados pessoais. E aí a gente, em vários clientes, o que a gente fez? Integrou, dentro de diversas integrações, integrou a ferramenta de DLP à nossa solução para alarmar em relação ao risco e o tratamento de risco ser mais efetivo e rápido. Então, toda vez que, por exemplo, alguém da organização, sei lá, enviar um e-mail com um arquivo anexo, uma planilha Excel, por exemplo, cheio de dados pessoais, nome, CPF, telefone, por exemplo, o DLP vai monitorar, vai receber essa informação e jogar para a nossa solução, para no painel, então, a gente tratar rapidamente o risco, fazendo, então, esse monitoramento, a automatização desse monitoramento de forma rápida e efetiva, né? Espero ter respondido. Obrigado, Lira. Bom, tem uma outra sequência aqui do Pedro aqui, eu acho que essa, doutor Gilberto, sobre consolidação de frameworks, que é bem interessante para evitar fadiga de compliance, colocando lado a lado as legislações e vendo os pontos de interseção de riscos e controles. Muito utilizado é a avaliação de controles em nível de entidade. Então, acho que o senhor abordou um pouquinho essa questão. Pode falar um pouquinho? Sim, com certeza. Pergunta muito interessante, eu agradeço. Eu lembro que a própria Módulo, desde as ferramentas Checkup Tool e Risk Manager, sempre usou Meta Framework, né? Então, essas tecnologias de consolidação, de fusão, de síntese entre diferentes normas, sejam normas legais ou normas técnicas, são fundamentais para a gente poder automatizar. A gente não tem hoje como automatizar de uma forma prática se a gente tratar separadamente a norma de IA e a LGPD, né? Então, o importante é a gente estabelecer as chamadas tabelas de equivalência. Tabelas de equivalência são quando você tem duas colunas e você traz assim quais são as similaridades, né? Quais são os opostos e quais são os correlatos. Então, a sistematização, porque é tamanho o volume de dados pessoais, é tamanho o volume de dados que podem entrar no modelo de IA, é muito volume. Então, não dá para fazer de uma forma braçal. A gente precisa automatizar. E para automatizar, a gente precisa de síntese, de sintetizar, fundir essas duas normas, senão a gente não vai conseguir dar conta. Aquilo que eu mencionei, Alberto, sobre o SD e sobre Singapura, né? Eu acho que são parâmetros super relevantes para a gente olhar o que são melhores práticas internacionais. Como a lei de IA, no projeto de lei, ela está dando muito respaldo às melhores práticas internacionais, se a gente puder dar essa olhadinha lá, a gente está exatamente na trilha do compliance com a lei de IA, que é usar as melhores práticas internacionais. Ok? Obrigado, doutor Gilberto. É isso aí. Bom, na sequência aqui, os comitês de auditoria ainda não colocam em sua agenda, assim como para as áreas de auditoria interna, GRC e ouvidoria, agendas para reuniões específicas com o DPO, obter sua percepção do nível de exposição residual, talvez porque não tenham a percepção dessa exposição. Excelente comentário, porque, na verdade, assim, eu participo muito de vários comitês da ISO, né, especificamente coordenando o Comitê de Gestão de Riscos, que é da ISO 31000 e as normas correlatas, mas dentro do Comitê de Inteligência Artificial é o comitê que eu vejo mais produzindo novas normas o tempo inteiro, né? E parece até que eles estão usando a IA para ajudar a produzir normas, né? Então tem muita norma. E especificamente sobre esse comentário, é muito importante, a gente falou aqui da norma específica de gestão de riscos em IA, mas existe uma norma específica de governança em IA, que é a 38.507,
E uma outra norma específica também de gestão, como você criar um SGIA, um sistema de gestão de IA, que é a 42001, que é uma norma, inclusive, certificada. Então, esse quebra-cabeça de normas, né, ele ajuda a montar um framework que, de fato, ajude dentro da organização a implementar um sistema de gestão e um sistema de governança, né, que venha de cima para baixo também em termos de diretrizes, políticas, o que pode fazer, o que não pode fazer, gestão de risco, compliance, que, com certeza, assim que esse projeto de lei virar lei aqui no Brasil, as empresas todas vão ter que ter algum framework, alguma orientação específica para seguir, e as normas ISO são assim, as normas de referência. Bom, vou aproveitar, Fernando, Nery, aqui tem uma pergunta específica sobre a linguagem comum de riscos da LGPD e outras legislações é ainda um grande desafio. Em muitos casos, há uma torre de Babel. E como o engajamento, pergunta do Costa Lima, como o engajamento multidisciplinar pode auxiliar nas práticas de conformidade com a LGPD e a mitigação e tratamento de riscos de IA? Legal. Eu vou procurar aqui responder essa e vou também falar sobre outras perguntas aqui que eu acho interessante. O primeiro ponto é com relação ao comitê de auditoria, né, e outras áreas da segunda e da terceira linha, eles não vão fazer reunião com o encarregado, eles vão fazer reunião com aquilo que o modelo de gestão de riscos apresentar para eles que tem maior risco. Então, por isso que é necessário você ter uma visão de riscos. Hoje não tem dúvida. E a ambiente cibernético e proteção de dados tem alto risco. Você precisa mostrar isso aí. Isso aí precisa ser apresentado, precisa ter critérios, precisa ter modelos para você apresentar o risco. Senão, o comitê de auditoria não vai fazer isso é legal, isso é importante, beleza. Não tem mais a opinião. Né? Tem uma frase, né, que é o seguinte, aqui confiamos em Deus, todos os outros, por favor, tragam dados. Ou seja, tem que trazer dados, tem que mostrar que aquilo ali realmente é relevante e não de uma maneira única. Ou seja, é muito fácil se autoavaliar, se autoelogiar, se autovalorizar, mas dentro de um modelo corporativo. É mais ou menos aquele desenho que eu mostrei para vocês. A gestão de riscos é o elemento que permite que você tenha, aí, entrando nessa questão da Torre de Babel, aí, falado falado na pergunta, acho que foi do Costa Lima, é essencial você, quando você olha, o Alberto falou da ISO da inteligência artificial, gestão de inteligência artificial, ela usa o quê? A ISO 31000. A 27005, ela usa o quê? A 31000. Então, quando você começa a olhar para as ISOs, você resolve um problema, pelo menos, que é ter uma linguagem comum. A lei não traz linguagem comum. Falei para vocês, a palavra risco aparece na LGPD com 4 significados diferentes. Então, é essencial que a gente... E não está claro, tá? Para ela, aparece risco, ela não explica, não tem um glossário lá. Quando eu estou falando em risco aqui, eu estou falando de medida de risco. Quando eu estou falando em risco aqui, eu estou falando de ameaça. Ela não diz isso para você. Você precisa realmente fazer essa avaliação. E vi também aqui uma pergunta, né, sobre o engajamento multidisciplinar. É essencial. Eu diria o seguinte, o engajamento não é mais multidisciplinar, agora é corporativo. Essa visão disciplinar era na hora de implementar, agora é corporativo. A empresa precisa acabar. Quando nós começamos a falar de GRC, falava, vamos acabar com os silos, né? Vamos acabar com os grupos individuais. Não, agora tem que ser tudo integrado. A visão é corporativa. E, para concluir aqui, a gente também... Alguém fala o maior risco é de pessoas. É verdade, mas se as pessoas estão bem preparadas, elas deixam de ser a maior ameaça e passam a ser um dos principais elementos de proteção. Então, é essencial envolver as pessoas 360 graus, tá? Envolver alta administração, envolver áreas pares, envolver os pontos focais de cada uma das áreas e envolver os usuários finais. Porque, muitas vezes, a ameaça está numa pessoa, pode estar num estagiário que clica num link, pode estar em um agente de portaria que não liga um sistema de câmeras e monitoramento. Então, acho que esses são os pontos aí mais relevantes para a gente poder falar. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Chegamos, então, ao final do tempo previsto aqui para a nossa live, são meio-dia. Aí eu vou pedir apenas uma passada geral, cada um fazer suas considerações finais, iniciando na sequência em ordem. Então, Alexandre Lira. Ok, então, pessoal, muito obrigado pela presença aí de todos. A gente está sempre disponível. A gente vai sempre comentando aqui as respostas e, mais uma vez, qualquer resposta depois
da live, a gente também pode entrar em contato e responder. E fiquem atentos aos convites, que a gente sempre está apresentando essas lives importantes, essa, por sua vez, grandes apresentadores, o doutor Fernando Borghi, com a sua especialidade em relação ao aspecto jurídico, e, por exemplo, o doutor Gilberto, que deu uma volta, viu, doutor Gilberto, no mundo, me fez lembrar daquele livro do Júlio Verne, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, você fez em 15. E também ao Alberto, quando fala do relógio do juízo final, tem um livro, viu, Alberto, que é Como Parar o Relógio do Juízo Final, cara, que é do Noam Chomsky, que é uma reflexão sobre os perigos que ameaçam a humanidade. Então, a gente está disponível aí para fazer uma apresentação específica de como automatizar, por exemplo, a gestão de risco na empresa de vocês. Obrigado, Lira. Obrigado. Agora, então, doutor Fernando, agradecer mais uma vez aí pela sua presença e sua excelência no conteúdo que foi trazido aí. Suas considerações finais. Obrigado, Alberto. Queria agradecer novamente a Módulo. Dizer que é muito importante estar em contato com todo o pessoal, né? Ter essa interação boa para trocar ideias mesmo sobre os problemas que a gente tem no dia a dia, para aprender a superar em conjunto todos os desafios que a produção de dados pessoais, inteligência artificial trazem e vão trazer. Então, é sempre bom estar presente aqui no webinar da Módulo, nas quintas-feiras. Recomendo que o pessoal também que está aí assistindo volte a comparecer, porque aqui a qualidade das falas e das lições é altíssima. Então, muito obrigado aí por todos e vamos manter o contato. Obrigado, doutor Fernando. Bom, agora doutor Gilberto Martins, que é o nosso grande guru, né? O Gilberto é um dos precursores do direito em TI, então, e agora sempre muito atualizado nos temas mais quentes do momento e com essa visão não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Doutor Gilberto, obrigado. Suas considerações finais. Alberto, muito obrigado a todos. Eu destaco 2 pontos. Um é o efeito Orloff, né? Como a gente está falando de mudanças culturais e elas levam tempo, quanto mais a gente for assim tiver antecedência com relação a sintonizar o que vem pela frente, melhor para a gente poder dar conta do timing exigido pela mudança cultural, né? E segundo, capitalizar boas práticas internacionais para atender LGPD. Junto com o Fernando Borghi, meu sócio, nós estamos à disposição lá no Martins de Almeida Advogados e também na Semper, que é a empresa que a gente criou para serviços de DPO, as a service. Muito obrigado mais uma vez, estamos sempre às ordens. Obrigado. Obrigado, doutor Gilberto Martins. Bom, vou fazer aqui as minhas considerações finais e depois passo para o Fernando Neri fazer a deles e o encerramento. Sempre fica o convite, né? Como eu falei, eu atualmente coordeno o Comitê de Gestão de Riscos da BNT e participo de vários outros comitês. Eu vou passar de novo aqui no chat o meu e-mail para aqueles interessados em participarem com a gente na discussão das normas, né? Nós estamos revisando agora, por exemplo, a 22301, que é uma norma de gestão de continuidade de negócio, que esse é um tema também importante na questão da resiliência em inteligência artificial, nos sistemas que vão ser, né, os carros autônomos, né, os sistemas autônomos que vão controlar não só os carros, mas organizações, máquinas e vários outros sistemas por sua vez, né? Então, os interessados em participar podem me enviar um e-mail particular que eu direciono, ou se quiserem indicar alguém para participar dos comitês. Mais uma vez, estamos à disposição. Vou passar para o Fernando Neri fazer as considerações no encerramento final. Obrigado, pessoal, pela audiência e paciência de vocês. Obrigado, pessoal. Então, agradecemos a nossa visão, né, a multidisciplinaridade, por isso nós procuramos trazer aqui realmente pessoas com diferentes conhecimentos, né? O doutor Gilberto ele falou tudo certinho, só o doutor Gilberto, na próxima vez eu explico o que é o efeito Orloff, porque no nosso público aqui tem alguns milênios e tem também algumas pessoas da geração Z e que nem bebem mais vodka, viu? Bebem gin, bebem outras bebidas. Mas o interessante é a gente tá ligado nesse assunto. Eu participei de uma reunião bastante interessante de uma organização bastante de alto nível, né, de uma associação de alto nível, mas o público era advogados, né? E eu perguntei para os nossos advogados, para os advogados, quem sabe me explicar o que é uma API? E, obviamente, o pessoal de TI ficou feliz, né? Porque o pessoal de TI não entendeu boa parte que os advogados falaram, mas nenhum advogado levantou o dedo para explicar o que era uma API. Esse tipo de coisa, né, mostra
a relevância do trato multidisciplinar. Isso é essencial. E talvez chamar o multidisciplinar de corporativo, ou seja, de ter realmente uma visão ampla, uma visão integrada, e para isso a gestão integrada de risco pode ajudar. Se quiserem falar mais sobre isso, chamem a gente, cliquem aí no QR Code, nós estamos à disposição de vocês, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Até logo, pessoal. Até a próxima.